Olá pessoal, me desculpem se eu sou irritado, mas essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Deu problema no arquivo nas duas outras vezes. Então, se eu estiver parecendo um pouquinho irritado no tom de voz, não é com vocês, é com a repetição da coisa. Eu queria fazer um vídeo rápido, porque eu tive um pequeno probleminha, que eu dei um jeito nas costas. Eu já tomei remédio para dor, nada que seja forte, nada que exija receita médica, então não tem risco nenhum com medicação, mas eu não quero abusar até eu estar plenamente recuperado. Prefiro até evitar abusos depois, mas certamente eu não quero abusar agora, né? Então eu vou fazer um vídeo o mais rápido possível e talvez a gente continue esse assunto numa próxima semana, porque eu não sei se vai dar tempo de ver tudo relacionado aqui. A gente vai tratar do milagre de Fátima e talvez posteriormente falemos do segredo de Fátima. Tudo começou com um post que eu recebi essa semana, fazendo uma pergunta a respeito. Vamos lá. Esse era o post. Como explicar o milagre de Fátima? Milhares de pessoas presenciaram. Nós temos várias falácias lógicas aí. Em primeiro lugar, o ônus da prova cabe aos teístas e à igreja. Porque você não começa dizendo que foi um milagre e pronto, acabou. E aí cabe à ciência dizer que não foi. É você que tem que demonstrar que houve um milagre, meu caro. O milagre, no caso, é uma suspensão das leis da física. Não é algo rotineiro, não é algo cotidiano, é algo que vai exigir um critério muito grande de avaliação para que você chegue nisso. E antes de você alegar que o seu amigo imaginário fez um milagre, você precisa provar a existência do amigo imaginário, independente da religião. É a mesma coisa com aquelas estátuas eu esqueci o deus hindu agora, que estava bebendo sangue. Sangue não, bebendo leite. Eu misturei com aquela outra história das imagens de Nossa Senhora que choravam sangue e por aí vai, estátuas de Jesus que choravam sangue também. Tem várias histórias do tipo. Você não alegra você não alega que uma coisa é simplesmente um milagre. Eu ia misturar alega com milagre e saiu um alegra ali. Desculpem. É o cansaço, o incômodo da dor e a irritação de estar fazendo isso pela terceira vez. Me desculpem. Nós temos aí então um apelo à ignorância ou ad ignorantiam, petição ao princípio, alegação especial. Petição princípio também é chamada petitio principii, tá? Alegação especial, inversão do ônus da prova e apelo à popularidade ou ad populum. Apelo à popularidade é por esse finalzinho que fala milhares de pessoas presenciaram. Nenhuma dessas pessoas, ou um número ínfimo dessas pessoas, teria um mínimo de capacidade de avaliar o que estava vendo. Eu duvido muito que tivesse ali pessoas dispostas e capazes de avaliar a coisa. A maioria das pessoas não entende nada sobre fenômenos atmosféricos, não entende nada sobre nada relacionado a como o universo funciona, na maioria dos casos, principalmente no começo do século XX. O nível de analfabetismo naquela época era muito maior do que hoje. E não só o nível de analfabetismo era maior, mas o nível de ensino, em média, era menor.
a educação mais elevada era ainda mais restrita a uma pequena parcela da população do que é hoje. Enfim, mas o ônus cabe a quem faz a alegação. É ele que tem que demonstrar, é a igreja que tem que demonstrar que ocorreu um milagre. Não basta simplesmente falar que ocorreu. E para ocorrer um milagre você precisa do amigo imaginário, que precisa ser demonstrado, e até agora nada. E se alguém está incomodado com isso, eu gostaria de apontar que Tomás de Aquino, teólogo cristão da Idade Média, já apontava que você precisava demonstrar os efeitos, a existência de Deus por qualquer efeito provocado por Deus. E aí, no caso, temos um milagre que seria perfeitamente dentro dessa descrição que ele coloca. Então você tem que explicar isso, principalmente nessa situação de milagre, que suspenderia a física normal do universo. E aproveitando esse gancho, agora que a gente... não, peraí, deixa eu só falar mais rapidamente em algumas coisinhas. Ad ignorantiam, pela ignorância, para deixar claro, eu não sei, logo isso. No caso desse cidadão, ele não sabe a explicação. Então, logo foi milagre, logo foi o amigo imaginário dele que fez. Bom, se isso, o suposto milagre tivesse ocorrido na Índia, certamente os responsáveis seriam os deuses hindus, né? Se isso ocorresse de repente na África, talvez fosse os orixás, né? Mesma coisa aqui no Brasil, para quem acredita nisso. Enfim, você escolhe o amigo imaginário da sua preferência e insere ali para preencher a sua ignorância do assunto. E quando acontece do argumento da ignorância ser uma explicação dizendo que Deus fez, ou Deus isso, ou Deus aquilo, é um caso em particular já de ignorante, pela ignorância, chamado Deus das lacunas. Porque a pessoa está desconfortável com não saber, então ela joga o deusinho ou deusinha favorito dela como explicação ali. Tá? A petição no princípio, o meu amigo imaginário existe, isso não está sendo questionado, e você tem que aceitar que ele existe para a gente poder discutir o milagre, que eu já estou empurrando para você explicar porque eu não quero explicar. Tá? E a alegação especial, porque ele não trataria dessa forma nenhuma outra alegação similar. É só a alegação em particular da religião dele que ele trata dessa forma. Tá? Pela popularidade, o número de pessoas que teria visto ali, mas que provavelmente não sabe explicar o que aconteceu. Desculpa a oscilação ali, é que o meu mouse de vez em quando ele está clicando 2 vezes, e aí eu estava clicando para tirar a imagem, ele tirava e colocava de novo imediatamente. Desculpem se incomodou alguém. Vamos passar para as explicações em si que o cara pediu. Antes disso, só quero dizer uma coisa. Se vocês querem acreditar em alguma coisa, vocês estão assistindo, acreditem no que vocês quiserem. Mas quando o assunto é conhecimento, não dá para colocar crença e conhecimento no mesmo patamar. Porque conhecimento para algo ser conhecimento científico, tem que atender uma série de crivos para garantir que aquilo seja o mais próximo possível da realidade, daquilo que é verdade
É a melhor explicação que a gente tem naquele momento para aquilo. Crença não oferece essas garantias. Um exemplo disso é a crença no Papai Noel. Pelo mundo todo, nós temos crianças que sinceramente acreditam em Papai Noel. A crença sincera em Papai Noel dessas crianças torna o Papai Noel real? Torna as renas voadoras reais? Não, nada disso. Torna a fábrica de brinquedos no Polo Norte real? Não, nada disso. Então, crença não é uma forma confiável da gente determinar a veracidade de uma alegação. É por isso que a gente usa conhecimento para essas coisas. Tá? Você quer acreditar? Vai fundo. Eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Você sabe da sua vida, só não venha pôr a culpa em mim quando algum farsante explorar a sua credulidade, a sua crença para benefício próprio. Tá? Eu recomendo ceticismo. Recomendo fortemente ceticismo a todo mundo. Vocês não precisam nem acreditar no que eu estou falando, não precisam aceitar o que eu estou falando de forma alguma. Vão fazer a pesquisa de vocês. Tá? Tudo isso que eu vou estar falando aqui hoje, vocês podem achar por aí. Tá certo? Só tentem usar fontes confiáveis. Vamos lá. Segundo a física, a explicação possível do que foi avistado ali seria um parélio. Eu vou colocar a imagem do parélio na tela para vocês. Esse é um exemplo de parélio. Quando a luz do Sol ela é refletida na atmosfera, dando a impressão de que existe um ou mais sóis além do Sol real. Pode até ter mais sóis do que é visto nessa imagem aí, tá? Pode formar um aro de luz também, enfim, tem variações diversas de parélio. E parece que o que foi visto ali no céu seria explicado por um parélio ao redor aí do dia, as condições de luz mudando, as condições atmosféricas mudando aí e causando uma diferença no que estava sendo visto. Porque se a gente levar a ideia do milagre a ferro e fogo, dizer que aquilo foi real, todas as formas de vida na Terra teriam virado um imenso patê avermelhado. Porque não é o Sol que se move no céu. Essa impressão que a gente tem do movimento do Sol se deve à rotação da Terra. Isso é coisa de ensino fundamental, gente. Mas nessa época as pessoas não tinham o mesmo acesso à educação que a gente tem hoje. Estamos falando de 1917, há mais de 100 anos atrás. O meu pai não era vivo nessa época. A minha avó paterna nessa época deveria ter uns 30 anos. Por aí. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então, é isso aí. As pessoas não sabem o que dizer, não entendem o que estão vendo e tentam explicar, porque não saber gera angústia. Algo que você dá como certo e você vê todos os dias, de repente tem alguma anomalia com aquilo. Isso causa um imenso desconforto. A gente viu isso na história humana, durante toda a história humana, com eclipses. As mais diferentes culturas alegavam que eclipses eram algum monstro comendo o sol, ou era obra de algum deus maligno,
ou qualquer coisa do tipo, e as pessoas rezavam para os seus deuses para devolverem o sol, para restaurarem o sol. Tá? Não saber gera angústia, porque você não vai saber como vai ser o dia de amanhã, principalmente quando é algo tão constante, tão natural na sua vida e de repente muda. Isso gera muito desconforto do ponto de vista psicológico, cognitivo, emocional, tá? Eu tenho formação em psicologia, eu não estou exercendo no momento, mas eu tenho a formação para falar isso, tá? E aí a gente começa a entrar nas explicações comportamentais. A primeira delas é a loucura em massa, antigamente chamada de histeria em massa. Quando eu fiz os vídeos falando desse tipo de coisa anos e anos atrás, eu ainda usava o termo histeria porque é um termo que caiu no vocabulário popular, mas a gente já vem afastando ele do uso há vários anos, tá? Eu só não gosto de oferecer os termos mais atualizados para o grande público, porque em geral, quando isso acontece, vira ofensa, tá? Por exemplo, a palavra mongoloide já foi um termo técnico, depois virou ofensa. A expressão síndrome de Down ou a palavra Down já foi um termo técnico e já virou ofensa. Então, os termos idiota e imbecil também já foram termos técnicos e viraram ofensa. Então, quando o termo técnico se populariza, acaba virando ofensa, acaba sendo mal utilizado, e aí os profissionais têm que mudar o termo de novo. Então me desculpem se eu não quero popularizar os termos mais corretos, tá? Se alguém está curioso com o problema da palavra histeria, histeria vem da palavra útero. Então você falar em histeria como um estado patológico, um estado mental patológico, implica em que mulheres seriam ou estariam mentalmente doentes ou insanas, e não é o caso. Ninguém quer fazer esse tipo de alegação, tá? Enfim, o termo histeria vem de mais de 100 anos atrás, ele vem do século XIX. A ideia deles de uma sociedade é diferente da nossa, a ideia deles de moralidade é diferente da nossa, a ideia deles de ética é diferente da nossa, tudo deles é diferente do nosso. A gente aprendeu muito desde então em termos de moral, ética, ciência e tudo mais, tá? Hoje simplesmente não é aceitável a gente ficar usando esse tipo de termo, tá? Enfim, eu falei aqui o termo para que vocês entendam e expliquei porque vocês devem tentar parar de usar o termo também, mas vamos voltar ao assunto, tá? A loucura em massa ocorre quando você tem pessoas em um estado, principalmente em algum estado mais fragilizado, mais vulnerável emocionalmente, ou por questão de estresse, ou qualquer outra questão. Às vezes alguma patologia pode estar envolvida, enfim, algum transtorno. E aquilo acaba se alastrando pela multidão, porque você tem pessoas ali todas crentes em questões religiosas, supersticiosas, e
aquilo se espalha que nem fogo em palha, né? E o ser humano, ele é um ser social. Você tem a questão do desconforto que eu falei do não saber, e você tem a necessidade do ser humano de pertencer ao grupo, que também vai facilitar a propagação dessa loucura em massa. E essa necessidade da aceitação do grupo, ela leva a algo chamado conformidade social. A conformidade social, vocês podem até encontrar vídeo no YouTube bem bacana, eu vou ver se eu acho depois e coloco na descrição para vocês. Tem um exemplo de um consultório, acho que um consultório de dentista ou médico, eu não lembro agora exatamente do que era, em que foi colocado na sala de espera um ator, um ou mais atores, não lembro agora quantos eram, e cada vez que tocava ali a campainha, as pessoas chegavam, se sentavam nas cadeiras, incluindo os atores que já estavam sentados ali. Aí tocava uma campainha quando uma pessoa entrava ou saía do consultório ou alguma coisa assim, e os atores já estavam todos combinados em fazer isso, que era parte do experimento. Quando tocasse a campainha ou abrisse a porta, alguma coisa assim, houvesse um estímulo, porque esse vídeo eu vi há muitos anos atrás, eu não lembro agora de cabeça. Mas esses atores, todos eles levantariam, ficariam de pé. E aí as pessoas que vinham chegando depois, que não estavam participando conscientemente do experimento, não sabiam por que aquelas pessoas estavam se levantando. Então, lentamente, você vê que as outras pessoas ao redor começam a se levantar junto com os atores. Eles se levantavam e sentavam logo em seguida. Ou seja, não tinha nenhuma finalidade prática para eles se levantarem. Eles não estavam indo em lugar nenhum, eles apenas se levantavam e sentavam. E as outras pessoas começavam a levantar e sentar quando tinham o estímulo ali. E aí, aos poucos, os atores foram sendo removidos, entrando para suposta consulta ou coisa que o valha. Chegou num ponto que já não tinha mais nenhum dos atores, tinha só as pessoas que vinham chegando, e como essas pessoas já tinham sido treinadas a fazerem esse comportamento de levantar e sentar quando ocorria o estímulo, elas começaram a fazer isso sem que os atores necessitassem estar ali. E as outras pessoas que vinham chegando aprendiam com essas que já tinham aprendido. Então o comportamento de se levantar e sentar permanecia mesmo quando todos os envolvidos no experimento já tivessem sido removidos daquela sala. Entendeu? As pessoas faziam isso para se sentirem parte do grupo. É a mesma coisa que ocorre em igrejas, quando uma pessoa começa a falar em línguas, é a mesma coisa que acontece quando a pessoa está ali na missa e as pessoas levantam, ou sentam, ou ajoelham, ou começam a rezar. Aquela pessoa que chegou de paraquedas ali, que não está acostumada a ir na missa, ela vai ver o comportamento dos outros em volta, e para se sentir aceita, ela vai adotar aquele comportamento. Ela vai fazer aquilo que ela acha que as outras pessoas ali daquele grupo social acreditam ser o apropriado. Ela vai falar, se todo mundo, na cabeça dela, se todo mundo está fazendo isso, isso é o apropriado. Se eu quero ser aceita aqui, eu preciso, eu estou falando no feminino, que eu estou concordando com pessoa, tá? Isso não se restringe a mulheres. Homens e mulheres fazem igualmente essas coisas, tá? A pessoa simplesmente adota aquele comportamento de ajoelhar, de sentar, de levantar, de rezar, de cantar, e por aí vai, tá certo? Ou no caso do falar em línguas, a pessoa simplesmente vai inventar uma palavra ali na hora, se ela for forçada se alguém
se o pastor virar para aquela pessoa que está ali na multidão e falar: você aí, fale em línguas agora, eu te dou o poder, a pessoa, ou ela vai entrar num estado meio além da sanidade, digamos assim, ou ela vai fazer aquilo por conformidade social, porque ela vai sentir a pressão do grupo nela. Ela quer ser aceita, se ela não fizer aquilo, ela sabe que vai ter uma consequência, então ela faz aquilo. Mesmo que ela saiba que não tem sentido nenhum que ela acabou de falar. Tá? Mesmo que ela saiba que ela efetivamente estava mentindo ali. Nós temos também a questão dos vieses cognitivos. Se alguém emitiu a explicação de que aquilo que estava acontecendo era um milagre, as pessoas, pela ignorância, pela credulidade e por aceitarem aquele dogma em particular, quando foi mencionado que aquilo foi um milagre, elas aceitaram, porque elas não tinham alternativa. Aquela era a única explicação que elas tinham, aquilo concordava com as crenças pessoais delas, então aquilo passava a ser aceito. Tá? Aí nós temos o Dunning-Kruger, porque a pessoa não sabia o que estava vendo e tirou essa explicação de onde o sol não brilha, quando ela não tinha a capacidade acadêmica para avaliar o que estava acontecendo ali, e a única coisa que ela tinha era a ignorância e a crença dela. Nós temos aí outros vieses que vem da questão da pessoa já ter uma crença prévia, enfim. E eu poderia passar aqui um bom tempo enumerando vieses aí, tá? Mas eu hoje estou tentando ser breve. Num próximo vídeo eu posso entrar em mais detalhes disso, tá? E vamos falar agora da questão da observação disso e dos impactos do que foi observado ali, se fosse real. Em primeiro lugar, o milagre ele só foi observado nessa pequena região aí, o que indica que provavelmente foi um parélio. Nenhum outro lugar do mundo onde está vadia isso foi observado, porque provavelmente as condições atmosféricas eram diferentes e não gerou o parélio. Tá? Mas deveria ter sido, se fosse real, deveria ter sido avistado pelo mundo inteiro. Isso é, se ainda tivesse alguém capaz de observar, o que provavelmente não era o caso, se tal coisa existisse. Vamos falar de ensino fundamental, gente. Eu sei que hoje em dia terraplanistas e geocentristas, eles ainda acreditam que é o Sol que se move no céu, mas não é o caso. A gente aprendeu isso na escolinha, gente. É coisa de ensino fundamental. A impressão que a gente tem do Sol se movimentar no céu é pela rotação da Terra no próprio eixo dela. É isso que faz o dia e a noite. A gente aprendeu tudo isso lá no comecinho do primário, né? Eu não preciso explicar isso para vocês, né? Por favor. Então, em qualquer parte do mundo que fosse dia, se uma ruptura tal das leis da física tivesse ocorrido e de alguma forma as pessoas todas no mundo inteiro, todas as formas de vida tivessem sobrevivido às consequências físicas disso, isso deveria ter sido observado. Físicos pelo mundo inteiro estariam abismados escrevendo artigos científicos a respeito, porque seria algo de virar todo o conhecimento acadêmico de pernas para o ar. Einstein estaria boquiaberto olhando para o céu. Georges Lemaitre
padre católico, que nessa época eu acho que ele já era vivo e físico, também estaria boquiaberto olhando para o céu. Isso foi em 1917, eu não lembro exatamente quando o Lemaitre nasceu. Eu acredito que ele já era vivo e provavelmente já era formado aí, porque a teoria dele foi publicada não muito depois disso, se eu me lembro corretamente. Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidamente, porque eu não gosto de passar uma informação que possivelmente está errada. Georges Lemaitre. Deixa eu fazer a busca aqui rapidinho, gente. Ele nasceu ainda no século XIX. Ele já estava 17, com 23 anos, ele deveria ser já formado em física, provavelmente. Eu não tenho aqui. Ele ganhou o Nobel em 54. Padre católico, astrônomo, cosmólogo, matemático. Parará. Tem aqui a data da formação dele. Carreira. Biografia. Talvez ele não tivesse concluído ainda, porque ele foi obrigado a interromper os estudos para servir como oficial de artilharia no exército belga. Então talvez... Não, em 1920 ele obteve o doutorado. Se em 20 ele obteve o doutorado, em 1917 certamente ele já era formado em matemática e física. Então ele estaria ali boquiaberto olhando para o céu, junto com Einstein e todos os outros físicos, né? Se é que estaria vivo, porque as leis da inércia dizem que se o movimento da Terra subitamente parasse, a inércia faria com que nós continuássemos a nos movimentar até a gente encontrar com alguma outra coisa que forçasse a desaceleração súbita. Seja isso o chão, seja isso outra pessoa, um animal, uma planta, um objeto qualquer. O mundo estaria coberto de uma massa de pedacinhos de pessoas e animais e plantas. A coisa teria sido cenário de filme de horror, tá? Porque todo o momentum que a gente tem do movimento que a gente está seguindo a rotação da Terra, a gente está se movimentando à mesma velocidade que a Terra, estamos parados em relação à Terra, mas como a Terra se move, também estamos em movimento. Se a Terra para subitamente de rotacionar, a gente se esborracha com uma velocidade muito maior do que o que se encontraria em um acidente de carros. E isso seria pelo mundo inteiro. Não teria ninguém para observar o tal milagre. Mas enfim, então nós temos esses imensos problemas do milagre não ser observado em nenhuma outra parte do mundo, o fato de que ainda existem formas de vida na Terra, incluindo nós mesmos, e nós temos ainda a questão de que é interessante em termos de influência para a Igreja espalhar
essa alegação de que foi um milagre, porque isso torna a igreja mais popular, valida de alguma forma para a grande população a crença naquela religião. Todas as religiões fazem isso. A gente viu isso com todas as alegações de milagre na história da humanidade, não importa a religião. Aquelas estátuas hindus que de vez em quando aparecem, que as pessoas alegam que elas bebem leite, tem explicação física para isso. As alegações de imagens de Nossa Senhora, Jesus ou de algum outro santo que choram sangue também tiveram explicações. Em um dos casos, que falavam que vertia lágrimas, as lágrimas eram água que estava vazando de um cano de esgoto na igreja. E aí vertia pela imagem, porque a água escorria pela parede, chegava na imagem, e aí vertia pela imagem, dando a impressão de que saía dos olhos da imagem. E as pessoas, às vezes, passavam a mão naquelas lágrimas, entre aspas, e bebiam aquilo, recolhiam aquilo como se fosse água benta, e por aí vai, e era água de um cano de esgoto. Enfim, é claro que as explicações físicas para outros milagres vão ser diferentes, mas nesse caso nós temos aí o Parélio e pessoas que não tinham a menor condição intelectual de julgar o que estavam assistindo e eram crédulas e, portanto, vulneráveis ao discurso religioso. Desculpa, gente, eu já estou cansado. E é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, eu acho que eu já mencionei isso. E é isso aí, gente. Se vocês tiverem interesse, eu posso falar em mais detalhes dos vieses cognitivos e da questão do milagre, não do milagre em si, mas do segredo do milagre em si, porque supostamente Nossa Senhora teria feito uma profecia e a terceira parte dessa profecia seria revelada mais à frente. E aí a gente vai cuidar dessa revelação num outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Tá certo? Bom, é o que eu tinha para falar aqui. Eu sou formado em psicologia, mas eu não estou exercendo a profissão no momento, então não me procurem para nenhum tipo de atendimento. Tudo bem? Se vocês quiserem a minha ajuda para encontrar um profissional que possa atender vocês, eu ajudo a encontrar um profissional, não tenho problema quanto a isso, mas eu mesmo não estou exercendo, tá bom? Vamos deixar isso claro? E se vocês quiserem esse tipo de ajuda, para que eu ajude a encontrar um profissional, faça isso entrando em contato comigo pelo Facebook. Eu ajudo de forma privada, porque eu não quero ninguém se expondo aqui, tá certo? Mas já adiantando algo nesse sentido, caso alguém precise, vocês podem procurar, talvez na cidade de vocês, algum serviço público do tipo CAPS ou NAPS, que seriam em algumas vezes chamados NAPS, outras CAPS, que seria ou Núcleo de Assistência Psicossocial, ou Centro de Assistência Psicossocial, ou algo semelhante. Além desse tipo de serviço, se houver uma universidade nas proximidades de onde vocês moram, uma universidade que tenha cursos de psicologia ou de medicina, certamente vocês vão encontrar a universidade fornecendo algum tipo de serviço clínico nesse sentido. Ou a universidade faz uma parceria com um hospital próximo, ou a universidade tem alguma clínica do tipo. Tá certo? Isso se aplica a qualquer lugar do Brasil. Se tiver alguém assistindo fora do Brasil, essa questão das universidades também deve se aplicar. Mas a questão de serviços públicos fora do Brasil, eu não sei dizer com relação a onde vocês moram, tá? Aqui no Brasil, a gente tem os CAPs e os NAPs, tudo bem?
mas eu posso fazer o possível aqui da onde eu moro, fazendo buscas na internet para tentar encontrar algum serviço. Se vocês estiverem precisando de ajuda e não souberem achar por vocês mesmos, entrem em contato, eu tento ajudar como eu puder, mas vai ser bem limitado o tipo de ajuda que eu posso oferecer nesse sentido, e certamente não será atendimento profissional. Eu não estou exercendo a profissão. Tudo bem? Tendo isso bem claro, a gente se vê na próxima semana. Eu encerro hoje com o usual: vida longa e próspera. Até mais!